com isso, porque realmente você está transformando vidas, né? Assim, você percebe o carinho e aquela expectativa que aqueles pais estão levando e depois a maioria sai muito encantado e dá continuidade. Então, Oi, oi, muito bem-vindo ao nosso canal. Que bom que você está aqui novamente com a gente. Hoje estamos em boa companhia. Tudo bem, Julie? Boa noite. Oi, boa noite, tudo ótimo. Seja bem-vinda à nossa conversa, ao nosso bate-papo. Karina, essa é a nossa convidada especial de hoje. Tudo bem, Karina? tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. As portas estão sempre abertas. Que bom que você está aqui com a gente, que você aceitou. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Karina vai estar com a gente hoje nessa conversa, falando um pouquinho sobre um aparelho que o Iron utiliza. Vocês já viram aí no título, o REAC. A Karina é psicoterapeuta, mas ela é muito mais coisas. E daí eu vou deixar ela se apresentar, que ela fala melhor sobre a formação dela e sobre o que ela trabalha. Pode começar, Karina. Bom, pessoal, eu tenho formação em psicologia transpessoal, em neurociência, em autismo, fiz pós em autismo também. E estou concluindo agora a neuropsicologia. Eu trabalho na Clínica Natures, sou da equipe do Dr. José Augusto Hansted, né? E lá, especialmente, o carro-chefe nosso é exatamente a terapia que a gente vai apresentar hoje, que é a terapia de neuromodulação com REAC. E eu acho que muita gente deve estar curiosa, né? O que significa esse REAC? Eu mesma, para mim, é novidade. Eu não conheço ainda esse aparelho. Tem várias coisas que eu já conhecia do que a gente foi falando aqui, mas o REAC para mim é novo, é novidade. Então a gente vai descobrir junto aqui nessa conversa. E eu quero saber primeiro, Julie, como a gente sempre faz, como foi que vocês chegaram até o REAC? Por que vocês começaram a fazer esse tratamento? Como conheceram também a Karina? Então, por incrível que pareça, o REAC foi uma das primeiras coisas que a gente entrou em contato quando o Aira ainda estava no hospital. Então, o desejo de fazer, de experimentar a terapia, ele já surgiu quando o Aira ainda estava internado e essa possibilidade ainda não existia, digamos assim, né? Mas como eu já falei em outros vídeos, a Julie, louca, retardada, sempre queria, mesmo o Aira no hospital, levar as coisas escondido para que o Iron já pudesse ir fazendo as terapias lá, porque como vocês sabem, ele estava lá só por uma questão de protocolo, já era uma época que ele poderia ir para casa e a gente não conseguia sair de lá. E aí quem conversou comigo sobre o REAC, foi uma das primeiras pessoas a me apresentar, foi uma amiga minha, que é médica, chama Jaqueline, doutora Jaqueline, e acho que a gente vai ter oportunidade de gravar um vídeo também com ela sobre outros assuntos. E a Jaque trabalhou comigo no Hospital das Clínicas, na época que eu trabalhava no Instituto de Psiquiatria e tudo mais. Ela é psiquiatra, tem outras formações também. E aí a Jaque falou, olha, o REAC é uma coisa muito legal e eu acho que o Iron me explicou mais ou menos como que funcionava. E a princípio ela falou de uma amiga dela, médica, que tinha o aparelho em São Paulo, porque não é todo mundo que tem esse aparelho, vem de fora, né? A Karina vai explicar depois. Em São Paulo tem lugares específicos, pessoas específicas que têm o aparelho e que tem como a gente fazer as sessões. E aí então entrei em contato com essa amiga da Jaque, perguntando se ela poderia trazer o REAC, né? Ela falou, imagina, trazer não dá, porque é enorme e é muito caro, a gente tem que tomar muito cuidado, teria que pensar numa logística muito, né, certeira pra gente conseguir fazer isso aí. E fora que eu ainda estava no hospital, enfim, tem toda uma questão de ética, então não conseguimos levar ao Iron no hospital naquela época. E aí depois, quando o Iron foi para casa, quando ele estava com quase um aninho, foi uma das primeiras coisas, então, que eu fui entrar em contato. Eu fiquei sabendo de 3 médicos que tinham em São Paulo, só que eu queria que alguém trouxesse até nós, porque de início a gente também não conseguia sair com o Iron de casa. A gente tinha a mini UTI dele montada, mas a gente não tinha ainda condição nenhuma de transportá-lo. E aí foi quando, dos 3 contatos que eu tinha, que tinham o aparelho REAC, a gente conseguiu com a Karina e com a equipe dela, né, o pai dela, médico e tudo mais, e a irmã, que eles trouxessem, então, o REAC até nós. E aí foi um grande alívio,
porque a terapia se tornou possível para o Iron naquele momento, onde ele não conseguia se locomover. E eu sei que tem vários amiguinhos do Iron que tem uma situação parecida, né? Muitas vezes a dependência da ventilação mecânica e tudo mais, é possível a saída, mas nem sempre a gente ainda está apto, ou a criança está em condições de ficar fazendo esse transporte, né? Então isso se tornou possível. E aí na primeira sessão do REAC, eu acho que foram você e teu pai, né, nega? Foi. Acho que na segunda, alguma coisa assim. Na primeira, vocês foram até o nosso apartamento, apresentaram pra gente o aparelho, fizeram a primeira aplicação em mim pra eu ver como é que era, me pediram pra andar no corredor, lembra disso? Lembro? Tido diferença no equilíbrio e tal. E aí depois foi feita a primeira aplicação no Iron. Então foi assim, dessa forma que a gente entrou em contato com eles pela primeira vez. Que legal, que bacana. Foi aí, então, uma terapia muito esperada, né? Todo o período do hospital esperando por isso. E quando conseguiu foi uma vitória. Agora eu quero saber, conta pra gente, Karina, o que é esse tal de REAC? Que milagre ele faz? Então, como ela falou, realmente é um equipamento italiano. Então, no Brasil deve ter umas 50, 60 máquinas iguais a essa. Então, é muito pouco. E pouco se fala sobre ele, né? Até em universidades, do jeito que eu vou te apresentar, você vai falar, mas mais gente precisava saber. Então, que bacana a gente estar nesse canal, né? Para a gente estar divulgando um pouquinho mais, com mais propriedade, né? Então, esse equipamento, eu vou falar um pouquinho dessa sigla, REAC. Então, Radio Enhance Asymmetric Conveyor. Então, vamos lá, por que radio? Porque ele trabalha com frequência de rádio elétrica, então, ou seja, quase como se fosse um rádio ligado, e por isso que a gente pode falar que ele é indolor, que ele é seguro, porque ele é uma baixa frequência, não é considerado nenhum estímulo, para você ter uma ideia de tão baixinha a frequência que é. Muito bem, continuando a sigla, Enhance Asymmetric Conveyor. O que significa isso? Ele converte assimetrias ou dismetrias. Então, você imagina uma pessoa que a vida inteira acredita que tem uma perna maior que a outra. Isso é uma dismetria. Ela tem uma perna maior que a outra. Mas, a princípio, ela não tem motivo para ter essa perna. Não aconteceu nada, não teve um acidente. Estas dismetrias são causadas porque tudo pelo um estresse ou um trauma foi gerado, emocional, mental, psicológico, alguma coisa. Ou o próprio ambiente estressor causa esse estresse, acumula-se na vida e faz com que o nosso cérebro ele mande um comando diferente para a perna direita e a perna esquerda. Uma delas contrai um pouco mais. E isso, na natureza, a gente pode ver dismetrias em plantas, em animais, por exemplo, uma borboleta que tem uma asa diferente, uma flor que as pétalas já não estão assimétricas. Isso prova em todos os reinos, né, que teve um estresse. Então, foi percebido isso e hoje o primeiro protocolo ele vai ajustar a dismetria no nível postural. Olha que interessante. Para você ter uma ideia, a gente coloca as mãos bem paralelas, especialmente o dedão. Você lembra disso, Julie, que você fez? Uhum. Bem certinho no joelho. E vai pedir para a pessoa está deitada, ela tem que se sentar. Enquanto ela está fazendo o movimento, né, até ela se estabilizar na sentada, ela senta. Certamente, se ela tem essa questão do estresse, ela não vai ficar mais paralelo ao meu dedo. E com a primeira sessão, que é um pontinho na orelha, e é um pontinho, gente, eu trouxe aqui a caneta para vocês verem. Então, realmente, ó, dá para ver, ó, não existe uma agulha, isso aqui é uma ponteira muito tranquila, não existe dor algum no contato, e a única coisa que vai se sentir mesmo é o contato, encostando, mas não existe choque, porque, como eu disse, é rádio, é uma energia, não tem uma emissão de choque, nada disso, tá? E aí, quando eu faço esse pontinho na orelha, na primeira sessão, esta dismetria, por isso que a gente fala que é um conversor de dismetrias, acaba, ele vai estabilizar. Você pode sentar e deitar, ela vai estar sempre na mesma posição. E o mais bacana é que não se perde. Você vai falar, tá, tudo bem, meu joelho voltou ao normal. Ok, minha perna não é maior. Primeiro que eu tô falando em coisas de milésimos de segundos, tá? É nessa ordem de grandeza. A gente aperta, já acabou, já foi feita a sessão, aquela primeira sessão. Esse equipamento tem todas as certificações internacionais, especialmente da União Europeia. Aqui ele é aprovado pela Anvisa, pelo Inmetro. Ele é um equipamento que está aprovado para fazer todo esse circuito terapêutico. E o que ele faz? De que forma? Ele consegue identificar o que o seu
seu sistema nervoso está falhando de comando e devolve essa informação para o cérebro da gente. Nessa hora, o que acontece? Simplesmente ele ajusta essas falhas de comando. Então, para ficar até um pouco mais didático, você imagina um gatilho de uma pessoa que se irrita demais. Ela tem uma questão de um nervosismo, uma irritação. Ela tem um gatilho, acabou de deixar ela irritada. Ela já tem essa... Imagina que a gente tem no nosso cérebro bilhões de neurônios. Então, ele já tem uma estrada neural definida de que quando tem esse gatilho, ele vem fazendo essa estrada, faz de conta que vem para esse lado. Sendo que o mais saudável era se as associações desses neurônios fossem para este lado, porque daí não daria dor de cabeça nela. Ela automaticamente, ela não ia ficar tão irritada. Ela dormiria bem. Agora ela já não dorme mais, porque ela não vai conseguir parar de pensar naquele assunto que a deixou nervosa. E isso é muito automático. Sozinha, vai ser muito difícil ela ajustar. E isso é considerado uma falha, porque não é uma relação, uma associação neural saudável. Está levando ela para uma possível, se ela continuar com isso, um sintoma de insônia, por exemplo. E vai saber depois dessa insônia, se for persistente, se não leva para crises de enxaqueca e até uma depressão. Então, são coisas que o corpo está avisando que não está normal. E a gente, infelizmente, no normal, a gente vai se medicando, ou até mesmo pior, se automedicando para esses sintomas pararem, mas são alertas de que algo não está legal, entendeu? E esse equipamento, ele consegue, sem a necessidade da pessoa ter consciência, fazer esse ajuste e ela se sentir mais plena. Entendeu? Essa é a magia do equipamento, sabe? De você trazer a pessoa para um equilíbrio. E aí, depois eu te explico um pouco melhor sobre os protocolos, mas basicamente é assim que ele funciona, essa terapia. Incrível, tô chocada. É milagroso mesmo. Eu falei brincando no início, mas é milagroso mesmo. Só para eu entender, esse equipamento, ele é um único equipamento que para todas as necessidades que eu tenho, se eu tenho tanto uma irregularidade na perna ou se é uma irregularidade emocional, como você citou agora, é o mesmo equipamento, o mesmo tipo de sessão que é feita? Então, antes de responder isso, eu vou te explicar melhor para você entender por que e vou te explicar por quê. Então, você imagina como que o nosso organismo funciona, né? A nossa vida, a gente está expostas a vários estímulos, e aí eu estou falando de estímulos pequenos e enormes. Então, acabei de acordar, vou sair, uma leve brisa, um beijinho da minha filha, tchau, vai para a escola. Coisas bem tranquilas e que até positivas. Ai, que delícia uma brisa, ai, que delícia um beijinho. São legais, não são? Só que seja esse nível de estímulo já é suficiente para que o nosso organismo ele tenha que se adaptar. Ele tem que se adaptar o tempo todo a cada estímulo. Então, imagina que de um dia para o outro é como se a gente já fosse um pouquinho diferente, porque a gente teve que fazer várias adaptações ao longo do dia. Olha, daí a gente vai sair para trabalhar, aquele ruído do trânsito, aquela irritação no trabalho, a gente está o tempo todo se adaptando, certo? Esse conjunto de adaptações, infelizmente, nem todas o nosso organismo consegue lidar bem e gera uma coisa que se chama um custo biológico. Existe um custo biológico e é exatamente aonde começam essas falhas de comando no nosso sistema nervoso. Então, vai acontecer isso. Então, todo o estudo era de como a gente consegue reverter esse quadro, porque você levou uma vida para trás como você está hoje. E possivelmente, quando a gente conversa com as pessoas, então vamos conversar e fazer uma anamnese, elas começam a falar: meu intestino não está funcionando, minha pele não está legal. Ou então, eu realmente não consigo dormir mais, eu tenho alguns espasmos, ou então já vem uma carga mais no nível psicológico. Então, eu sou muito ansiosa, eu tenho pânico, eu vou para uma tristeza profunda. Esse equipamento, ele ajusta em níveis profundos. Na primeira sessão, é um protocolo à parte e ele vai ajustar no nível postural. E aí sim, são os comandos de perna que a gente vai fazer o exercício, que esse é visível, porque é um teste que dá para realmente perceber. Perfeito. Acabou esse primeiro protocolo, que se chama otimização neuropostural. A gente vai para um mais avançado. Ele consegue ajustar exatamente essas estradas neurais no nível psicológico, neurológico, hormonal, vegetativo, ou seja, funcionamento dos órgãos, e imunitário, e tudo ao mesmo tempo. Mas para isso, precisam de 18 sessões, diferente do primeiro, que em uma já resolveu, e essa uma para o resto da vida. Nunca mais na vida tem
tem que fazer. Esse ciclo de 18 sessões que vão acabar atuando na correção, no ajuste do sistema nervoso nesses 5 níveis que eu mencionei, psicológico, neurológico, hormonal, vegetativo e imunitário, ele pode ser repetido, tá? Esse sim, porque e deve. A gente precisa fazer essa manutenção, porque como eu mencionei, a nossa rotina é uma carga de estímulos. Agora fica claro por que, daí você vai me perguntar, mas Karina, como é que pode ser bom para tanta gente? Porque todo mundo está recebendo essa carga de estímulos e está sofrendo essa adaptação. Não é verdade que cada vez mais a gente está vivendo, a gente vê pessoas vivendo até 100 anos, 90 anos, então assim, agora é a hora de a gente refletir como a gente quer chegar com essa idade. Então, mesmo que a gente não tenha sintomas, patologias, mas se eu quero chegar bem, a gente também não pode ignorar as pequenas coisas que a gente tem que já está mostrando um desequilíbrio, então seria muito sensacional se pudesse também fazer pensando em evitar a ter problemas. Então, realmente é indicado para todos, nesse sentido de longevidade saudável, mas para quem tem queixas mais graves, então as pessoas que mais nos buscam são pessoas com questões de depressão, ansiedade, fobias, aí vem a parte de autismo, de pós-AVC, questões de paralisia cerebral, questões de esclerose, fibromialgia, outras pessoas que já estão só no nível de insônia, enxaqueca, não é exatamente uma questão de patologia. Então tem todos esses quadros, cada um sempre, eu gosto de falar que cada um, né, vai ter um resultado individual, né, porque depende muito do aparato biológico, de como é que vai responder, mas como ele ajusta todos esses níveis, acaba tendo um quadro de indicações muito amplo. Muito legal. E só para a gente deixar claro aqui, para a gente ter acesso a essa terapia, precisa de uma indicação médica ou qualquer pessoa pode buscar? Pode buscar. E aí vai entrar na clínica e aí também tem o profissional, o próprio médico responsável e a sua equipe, né? Então não há problema, porque ela é uma terapia segura, indolor, não tem contraindicação, não tem efeito colateral. Então, realmente, os médicos e as suas equipes que estão com o equipamento, eles recebem treinamento periódicos, entendeu? Então, realmente é uma equipe muito próxima do Instituto Rinaldi Fontane, que é o idealizador de toda essa ciência, né? São mais de 40 anos de estudos, já com uns 50 trabalhos publicados no PubMed, então altamente cientificamente comprovado. Para você ter o aparelho hoje no Brasil, se você for adquirir o aparelho, você precisa nessa equipe ter um médico responsável. Por exemplo, então no caso dela ali, eles têm, né, o médico responsável. E todos esses aparelhos que eu entrei em contato em São Paulo, por exemplo, tem um médico responsável. Não precisa ser necessariamente o médico para fazer a aplicação. Exato. Precisa fazer a avaliação no paciente, a primeira anamnese, e depois acompanhar a evolução desse paciente e tudo mais, né? Bom, agora vamos para a prática. A gente falou bastante da teoria, mas eu quero saber aí de relatos, de situações que deram certo. E eu vou começar pela Julie, já que a Julie tá quietinha aí. Vou pedir para a Julie contar pra gente como foi a reação do Iron recebendo esses estímulos? Então, na época que a gente estava fazendo, foi uma época bem propícia, eu acho, principalmente a primeira aplicação, porque a gente estava num período bem delicado, onde a gente estava passando por várias mudanças no quadro do Iron em geral, né? Então, ele tinha saído do hospital, como eu falei. Logo que ele saiu do hospital, a gente já foi mexendo em vários detalhes da vida dele, que eram daquele jeito há 1 ano já. Então, por exemplo, a dieta estava daquele jeito há 1 ano e a gente tinha muita dificuldade em conseguir mexer nessa dieta no hospital, por mais que eu tentasse, brigasse e tudo. E chegando em casa, uma das primeiras coisas que a gente mexeu foi a dieta. Foi para melhor, mas toda e qualquer mudança o corpo sente, né? Igual ela falou, é um estímulo diferente e o corpo necessita de adaptação. E aí, além dessa questão da alimentação, que o Iron estava mudando aos poucos, né? Sempre, nunca nada brusco, mas aos poucos, ele estava passando também pelo desmame de todas as medicações. Então, quem já ficou bastante tempo internado com um quadro de lesão cerebral, com algo parecido com a nossa história, sabe que quando essa criança vai para casa, ela vai com uma lista de medicações que não é nada pequena, né? Então, a gente foi começando da medicação mais simples até a mais complexa, né? Que eu considero o anticonvulsivante. E quando a gente fez a sessão do REAC, o Iron estava justo nesse período de desmame do anticonvulsivante. E eu considero um desmame bem difícil. Depende bastante do tipo de anticonvulsivante também que a criança usa. No
caso do Iron era o fenobarbital, e a gente foi fazendo um desmame muito lento, totalmente diferente até do que um médico prescreveria, porque a gente já teve a oportunidade do médico tentar fazer esse desmame no hospital para trocar a medicação, e o desmame, por mais lento que seja, ele dura ali, sei lá, uns 4, 5 dias. E o Iron não. A gente levou 6 meses para desmamar o fenobarbital do Iron. De propósito, porque na verdade eu sempre trabalhei com Iron com uma forma diferente. Eu acredito que compensa a gente fazer mais devagar o processo e ele ter uma adaptação melhor e a gente não precisar retornar tudo depois do que fazer uma coisa brusca e ter um insucesso e depois falar que aquilo é porque ele não consegue ficar assim, ele é dependente. Lógico que ele é dependente, desde que nasceu ele usa. Então eu prefiro fazer as coisas dessa forma. E foi aí que entrou o REAC, ajudando nesse processo adaptativo e também, eu acredito que corrigindo essas irregularidades dos neurônios, porque o Iron estava ali num processo onde eu vou tirando um sedativo, que além de evitar convulsões, etc., ele ceda também funções que estariam com seu funcionamento normal. Então, ele estava ali rebaixado. E aí a gente vai tirando esse anticonvulsivante e a gente vai tendo mais respostas de um cérebro lesado. Então, a chance de ele ter apresentado algum tipo de convulsão ou irritabilidade, hipersensibilidade, é o que acontece muito até hoje. O Iron tem muita hipersensibilidade, por exemplo, nos olhos. Então, dependendo do tipo de luz, do tipo de sol, a gente tem que estar cuidando bastante até ele se adaptar os olhos àquela claridade. E hoje a gente sabe que isso são coisas que podem desencadear uma convulsão. Então, estímulos fortes de luz, piscada e outras coisas podem desencadear convulsão. Então, tudo isso ele estava tendo que passar nesse processo. E aí, a gente tinha estagnado. A gente estava no finalzinho do desmame do anticonvulsivante. O anticonvulsivante não estava mais cobrindo o peso que ele tinha, né? Já estava bem abaixo e ele estava com dificuldade de diminuir mais do que isso. A gente tirava uma gotinha, esperava ele estabilizar para depois, mais para frente, tirar outra gotinha. E ele estava, acho que nas últimas gotinhas, não lembro quantas que ele estava tomando de manhã e quantas que ele estava à noite, mas estava no final do desmame e estava difícil a gente dar continuidade, estava bem estabilizado. E aí, quando entrou com a terapia REAC, ele fez a primeira sessão do equilíbrio e aí depois fez as outras 18 sessões e logo depois disso a gente conseguiu prosseguir com esse desmame com sucesso. O Iron conseguiu ficar totalmente sem a medicação e essa questão da hipersensibilidade, hiperirritabilidade foi estacionando bem melhor. Ele conseguiu se adaptar melhor ao ambiente, a esses estímulos estressores, de forma que ele a gente não precisou retornar nesse desmame do anticonvulsivo e foi definitivo. Até hoje ele nunca mais precisou tomar em nenhuma situação que tenha acontecido no decorrer da vida dele. Então isso foi com 1 aninho mais ou menos, ele tá com 3 anos e meio agora, né? Então já fazem 2 anos e meio que isso aconteceu. Então foi o maior ganho, assim, que eu acho que o Iron teve, bem, bem significativo com o REAC. E depois disso a gente fez já um segundo protocolo, quando a gente já tava nessa casa aqui, então acho que fazem uns 5 meses por aí que ele fez o outro protocolo. E nesse protocolo também a gente notou uma maior estabilidade. Então, quando a gente faz alguma terapia que mexe com essa parte neurológica para organizar melhor, você continua dando todos os estímulos. Então, a Iron estava fazendo todas as terapias durante o dia, né? 4 terapias ao dia, e você vai percebendo nesse ambiente, que é o ambiente dele mesmo, essa diferença. E aí ele foi criando mais força, mais estabilidade nas terapias e conseguindo ficar mais tempo em terapia. Então, esses foram os maiores ganhos que a gente notou, assim, com o REAC. E no grupo História de Milagre, que eu sempre cito aqui, né? Que tem várias crianças que também fazem uso e tudo mais, são crianças com lesão cerebral, também tem várias histórias de vários amiguinhos do Iron que fizeram e fazem uso do REAC com bastante resultados positivos. E um deles, que eu posso citar aqui, é a Thail, que a gente fez um vídeo, inclusive, com ela, né? Que é a própria advogada que conseguiu que o Iron fizesse a última sessão do REAC através do convênio. O filhinho dela, quando fez a sessão do REAC, ele estava em processo de adaptação para conseguir andar novamente, né? Estava em reabilitação. E ele deu o primeiro passo depois da sessão do REAC. Então, ele estava tentando essa coisa do equilíbrio, mas sempre com auxílio na terapia e tal. Depois da sessão do REAC, ele conseguiu dar o primeiro passinho novamente, né? Que ele já tinha dado uma vez antes do acidente, do afogamento. E esse foi o segundo passo, depois de ele ter renascido, digamos assim. Foi por conta do REAC. Então, foi muito lindo e emocionante. Eu lembro que ela compartilhou com a gente no grupo e foi um dos grandes ganhos aí, graças
a esse aparelho abençoado. Que legal. Você também testou, né, Julie? Sentiu alguma diferença? Como foi? Sim, no meu caso, das mães, né? Digamos assim, a gente estava até comentando antes de começar a gravação do vídeo. A gente enfrenta muitas questões que mexem com o nosso psicológico. Então, eu senti bastante diferença na estabilidade psicológica mesmo, a saúde mental, digamos assim, né? Que a gente vive em busca de recuperar a nossa saúde mental. E eu senti bastante diferença nisso. Então, a questão da tristeza, a gente fica um pouco mais estável, menos ansiosa, menos depressiva, e isso traz um bem-estar melhor. E uma melhora no sono também. Então, foram as coisas que eu senti quando eu fiz junto com a Aira. Bacana. Agora, Karina, você que tem mais experiências aí, que já participou de várias conquistas com vários pacientes, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessas experiências positivas com seus pacientes. Tá, joia. E vou dizer que é apaixonante trabalhar com isso, porque realmente você está transformando vidas, né? Assim, você percebe o carinho e aquela expectativa que aqueles pais estão levando, e depois a maioria sai muito encantado e dá continuidade. Então, eu posso relatar de uma menina de uns 7, 8 aninhos, ela estava numa cadeira de roda, ela paralisia cerebral, e era uma criança que não tinha a menor expressão de vontade. Onde você deixasse a cadeira de roda, ela ia ficar sem a menor queixa, ela podia ficar ali o dia inteiro, ela realmente não tinha nenhuma manifestação, né? Isso ela fez, então, o primeiro protocolo, o segundo protocolo, e aí eu fui vê-la de novo, no retorno, depois de 4 meses, já é possível repetir o segundo protocolo, que é a otimização neuropsicofísica, que lembra aquela dos 5 níveis que eu mencionei, né? Que já pode repetir. E aí foi, assim, encantador, assim, apaixonante ver que ela estava conduzindo a cadeira de roda, entende? Ela mesma mexia, então, assim, ela dava gargalhada, ela batia a palma e dava gargalhada, era assim, a criança parecia a mais feliz do mundo, porque era o tempo todo de dar risada, assim, então, assim, muda muito o estado, entrou vida mesmo, sabe? É isso que a gente pode tirar dessa experiência. Aí teve uma criança que, bem nenezinho, teve seus probleminhas ao nascer e realmente também teve uma lesão, né, cerebral. A questão grande dele era que ele tinha espasmos seríssimos assim que ele acordava, mas que devia doer muito, porque daí já vinha um choro forte, não é incompreensível, você acabou de acordar e vem aquele espasmo, o bracinho se jogava e devia doer a parte até muscular. Gente, foi assim, a melhora, e acabaram todos os espasmos, isso no primeiro ciclo, não foi necessário uma repetição, isso foi recente, não teve ainda um retorno, porque foi recente, né? Então também foi bem bacana. Outro caso aí já de um adulto que, por ser um adulto, ele estava acamado em função de vício, ele teve uma overdose, né? Então ele teve várias paradas cardíacas e ele não sai da cama. Acontece que não foi possível ainda, já fez uma vez até agora, mas não foi possível ainda recuperar ou perceber alguma melhora em movimentos, não foi essa questão, mas ele estava assim o tempo todo, chorava demais, realmente muito triste lá dentro, e isso não se vê mais. Então ele não fala, não se expressa, mas assim melhorou a parte emocional, entendeu? Isso é visível. Então a família tem muita esperança de que pelo menos essa manutenção desse emocional já é um ganho muito forte, porque você imagina os cuidadores, né, os pais, não tem como cuidar desse emocional, não tem como fazer uma terapia verbal com esse paciente. Então foi um ganho muito grande também percebido. E também vou trazer um caso de pós-AVC. Então, era já um senhor de uns quase 60 e poucos anos, e ele perdeu, então, movimentos na mão, só que isso o preocupava por causa de trabalho, ele tem que continuar a carreira dele e tal. E também a fala cada vez mais era muito baixa ou enrolada, talvez por causa disso ele começou a parar, inclusive de se comunicar, porque as pessoas já não entendiam. Ele se isolou um pouco, sabe? E com isso até entrando um pouco em depressão. Então foi um processo que você vai vendo que a pessoa vai para um caminho que não é nada saudável. E aí, após o REAC, como a sistêmica melhora, então melhorou a parte motora,
motora, de coordenação fina, inclusive. A fala melhorou, já voltou para o normal. Também melhorou o humor. E aí foi bonito de ver ele recuperando, então, a parte de coordenação motora, a fala, então voltou o volume, voltou a clareza, né, do que está sendo dito, o humor. Você devolveu essa esperança de ir em frente. E assim, alguns precisam e têm indicação de voltar com mais frequência, outros não, pode espaçar, entendeu? Adultos, eles indicam que seria muito interessante, qualquer adulto, seria muito interessante fazer de 1 a 2 vezes por ano, para essa manutenção, para que a gente realmente consiga corrigir o que já está desestabilizado e que às vezes a gente tem nem consciência, porque a gente vive muito no automático, né? E já a criança, mesmo que não tenha absolutamente nada, olha que interessante, a indicação é fazer 3 vezes ao ano, que seria a cada 4 meses, porque a cada etapa de um momento da escola, agora é a socialização, é um estresse novo, e ela podendo estar fazendo essa gestão emocional o tempo todo, acompanhando, vai chegar numa adolescência, que é uma explosão de hormônios, né? A gente sabe que é uma fase mais delicada, mas vai tirar de letra, entendeu? Todos os desafios que existem. Então, esse geralmente é a sugestão, indicação que a gente recebe em todos os nossos cursos, né? Mas é basicamente isso. Vocês explicando aí, contando um pouco das experiências, me surgiram algumas dúvidas. Cada sessão, cada protocolo, né, é composto por 18 sessões? Seria isso? Não, então vamos lá, vou explicar. Na verdade, assim, existe um ciclo. O ciclo quer dizer, se é a primeira vez que você faz, você vai fazer o primeiro protocolo, que é o neuropostural, que é uma sessão única. Ou seja, quando eu falo uma sessão única, quer dizer que é uma vez que eu vou apertar essa canetinha na orelha e acabou. Aí, como é o primeiro ciclo, ele vai fazer agora o primeiro protocolo e o segundo protocolo. O segundo, são necessárias 18 sessões. Só que agora ele já não vou apertar apenas uma vez a canetinha. A cada sessão, eu aperto 7 vezes, em pontos específicos da orelha, sempre os mesmos. Mas ela é muito rápida. Na verdade, as crianças, elas contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, acabou. Aí, ela pode, no mesmo dia, fazer 4 sessões, se ela tiver essa agenda, desde que haja 1 hora entre elas. Então, quem vem na clínica, fica 3 horas e faz, por exemplo, às 9, às 10, às 11 ao meio-dia, faz de conta. São 3 horas. Ela conseguiu fazer 4 sessões com um intervalo de 1 hora. Às vezes não tem agenda, faz um pouquinho menos. A conclusão é, se você tiver oportunidade de fazer 4 sessões num dia, em 5 dias, não precisa ser consecutivos, você conclui o tratamento. O protocolo 2. Esse conjunto aqui é um primeiro ciclo. Passando 4 meses, você pode repetir só o segundo protocolo. Novos 18 sessões, e como é um segundo ciclo de tratamento. E assim você vai fazendo o terceiro ciclo, o quarto ciclo, mas sempre a partir de agora só segundo o protocolo, porque eu não preciso mais do neuropostural, que já foi feito o alinhamento que é para a vida inteira. Eu só vou ter que agora fazer a manutenção dos outros 5 níveis, que é o psicológico, neurológico, hormonal, vegetativo e imunitário. E todos esses outros 5 níveis estão incluídos nesse segundo protocolo? Sim, exatamente. Ele é sistêmico, é um tratamento sistêmico que vai estar ajustando esses 5 ao mesmo tempo. Então, realmente é uma visão, às vezes uma pessoa vai com uma queixa específica, e a gente convida para ela observar outros parâmetros, porque a gente vai estar num momento de chamado neuroplasticidade, que é exatamente aquela mudança da estradinha neural. E esse é um momento muito propício para você provocar a família de tipo, olha, agora você pode estimular, de repente, a comer coisas diferentes, a ter hábitos mais saudáveis, porque ele, por estar na neuroplasticidade, o corpo está menos resistente ao novo, ele já está mudando internamente, e ele vai aproveitar um bom momento para isso também, para aprendizado, aquisições. É bem interessante, por isso que é bem interessante fazer a terapia de neuromodulação com REAC com as outras terapias, porque daí a fono vai perceber uma diferença, a físio vai, entendeu? Cada uma, na sua avaliação, vai perceber coisas diferentes e vai acabar relatando para os responsáveis. É bem interessante, muito comum, porque às vezes passa batido pelos pais, né? Muito legal.
Agora, uma coisa que também me gerou a dúvida aí, vamos falar sobre valores, para que quem está aí assistindo a gente de casa saiba se é acessível, se não é para ela, e também quero que a Julie fale depois pra gente como ela conseguiu isso através do convênio. Então, temos aí esperanças, né? Fala pra gente, Karina, um pouquinho sobre valores dessas sessões. Tá certo. Cada sessão, o valor é de R$ 200, tá? Aí, então, você vai precisar fazer 18 ou 19, esse que é o cálculo, né? Porque no começo vai fazer as 19, depois vai fazer só 18 sempre, né? Porém, é muito comum, às vezes, irmãos fazerem juntos, ou então os pais se interessarem porque entenderam que, poxa, para eu preservar esse ambiente, às vezes menos estressor para meu filho, eu também preciso rever melhorar internamente. Então, acabam pegando essa carona e fecham um pacote familiar, então aí temos planos familiares, então tudo isso dá para melhorar, porque vai ter mais os agregados fazendo junto o tratamento. Sim, perfeito. Agora, não é tão comum assim, né, Julie, que as pessoas consigam fazer isso pelo convênio, mas existe essa possibilidade. Conta pra gente como foi no seu caso. Então, como aqueles pensamentos que eu sempre tenho, né, que nada é impossível e que, ainda que não tenha sido conquistado, existe essa possibilidade, foi através de liminar. Lógico que não é assim, passa minha carteirinha do convênio, igual diz a Thail, né, não vai passar. Mas quando a gente fez a liminar, a gente já tinha conhecimento de todas essas terapias, então eu aproveitei e incluí na nossa liminar até células-tronco, por exemplo. Até hoje ele não conseguiu fazer células-tronco, porque eu não consegui ninguém no Brasil que fizesse. E o plano é de cobertura nacional. Mas o momento que eu consegui alguém que faça, tá lá na liminar dele também. E aí nisso eu coloquei o REAC, né? E como ela falou, o REAC tá regularizado no Brasil, é autorizado pela Anvisa e tudo mais. Então a única coisa que você precisa para conseguir isso através de uma liminar é da prescrição do seu neurologista. Como eu sempre falo também nos vídeos, precisa ser um neurologista alternativo, um médico de terapias alternativas, porque os tradicionais vão ficar sempre no anticonvulsivante, dopando as crianças e fazer o quê? É o que tem para hoje, né? Mas você conseguindo um neuro alternativo, ele consegue fazer essas prescrições para você, através dessa prescrição, é lei. E aí você pega essa prescrição preciosíssima, leva até o seu advogado, precisa também ser um advogado bom, igual a gente já falou em outros vídeos, no caso da Thail, que está advogando para o Iron, ela também tem uma criança atípica, né? Então ela conhece toda a nossa luta, ela conhece as leis, então ela sabe como cobrar isso através dos direitos, das leis e perante o juiz, como esclarecer essa situação perante o juiz. Então foi muito legal porque o resultado foi bem positivo. A primeira sessão a gente fez através de campanha de vaquinha, que era como a gente se mantinha logo no início, que as terapias sempre foram muito caras, como a gente já comentou aqui, e a segunda sessão já foi, segundo ciclo, né? Segundo ciclo já foi através do convênio. E agora tá no momento de fazer o terceiro já. O convênio não liberou ainda, mas vai liberar em nome de Jesus. Então, lá na liminar, tá escrito que o Iron tem direito ao REAC de 4 em 4 meses. E aí, de alguma forma, eles vão precisar cumprir. E é isso. Então, sempre existe uma alternativa, né? De a gente oferecer o melhor para os nossos filhos e aquilo que é de direito também dos nossos filhos, de obter o melhor tratamento para o tipo de patologia de cada um, o tipo de quadro de cada um e da reabilitação também de cada um. Que esse tipo de tratamento faz diferença já está mais do que comprovado. A gente falou um pouquinho aqui neste vídeo sobre histórias de experiências positivas, mas, Karina, onde essas pessoas que estão nos assistindo hoje podem encontrar mais coisas, mais informações sobre vocês, sobre a empresa de vocês e até, quem sabe, histórias e conteúdo para que elas possam se embasar e decidir optar por esse tratamento? Então, a gente tem um canal no YouTube, vou deixar o link então com vocês. Temos um canal no Instagram, no Facebook, tem um site. Aí no site a gente deixou, inclusive, disponível um link direto para todos os artigos científicos já publicados, que tem muita gente que se interessa, quem quer saber mais. O WhatsApp é uma ferramenta sensacional, porque daí a pessoa vai contar para a gente um pouquinho o que ela está buscando. Então, aí, nessa conversa, a gente fala, puxa, com esse tipo de situação que você está me colocando, a gente tem esse tipo de experiência, porque tem coisas que a gente é bem... Por exemplo, já veio pacientes buscando solução para esclerose lateral amiotrófica, o famoso ELA. E aí, realmente não tem nenhum histórico positivo
entendeu? Não cheguei a conversar, inclusive, com o Instituto Reinaldo Fontana e, infelizmente, não tem resposta. Então, a gente, daí é esse tipo de coisa que fica mais customizada ainda a conversa para explicar, olha, como é que funciona direitinho, porque por mais que assista o vídeo, ainda vão ficar dúvidas, né? E eu gosto muito, muito de pegar telefone, esclarecer, para que a pessoa fique bem confiante e entender bem as expectativas do tratamento. Mas eu vou deixar todos os canais com vocês, aí vocês podem divulgar. Vocês estão localizados em São Paulo hoje, né? A gente tem clínica em Piracicaba, em São Paulo. Em São Paulo a gente atende em Moema e na Vila Leopoldina. E daí, se a pessoa não é do estado de São Paulo, precisa pesquisar, então, aí na internet, né, sobre o REAC mais próximo de você, né? Esse aparelho, ele não é possível viajar com ele, né? Precisa encontrar um local que você possa ir até o local, é isso? Como que funciona? Então, em São Paulo, a gente às vezes faz atendimentos residenciais no entorno, né? Mas agora, para outros estados, a gente não tem feito, né? Mas aí, até mesmo se eu souber, quiser entrar em contato, Karina, é de tal região, se eu souber o médico mais próximo, com certeza posso indicar. Karina, agora eu quero que você deixe aí seu recado final para as pessoas, por que você indica essa terapia, qual é a mudança real na vida aí dos parentes, do próprio paciente, fala pra gente seu último recadinho aí. Bom, eu posso dizer que assim, eu já estou no meu 5º ciclo, então eu realmente sou uma apaixonada, então usuária mesmo com os meus filhos, e eu acabei contando de casos mais sérios, mas assim, dentro de casa eu já vi os meus pequenos milagrezinhos mesmo acontecerem. Então, minha mãe com dores de fibromialgia, era um semblante de dor o tempo todo. Meu pai teve histórico de AVC, recentemente teve uma questão cardíaca, então você vê a recuperação que é depois de todas essas questões. Então, eu já sou grata só por essas pequenas histórias que eu estou te contando, né? E, assim, meu recado é, só depois que a gente faz é que a gente fala, como é que eu não fiz isso antes, sabe? Porque a gente se acostuma, assim, é assim mesmo, tanta gente não dorme, toma um remedinho, tudo bem, tá irritado o tempo todo, não é tudo. E eu era realmente uma pessoa, uma irritação, uma coisa que me incomodava, mas a hora que você percebe, peraí, mas eu não precisava, não era assim, realmente alguma coisa que estava desajustada, né? Mas a gente não tem noção. Então, acho que fica essa reflexão, a gente tem muita coisa para mudar na nossa rotina também, porque não quero deixar a mensagem de que se trata de um bastão mágico, não é essa a ideia. A ideia é também de olhar esse tempo, esse processo de tratamento e rever, poxa, eu estou fazendo atividade física, o que eu estou fazendo para melhorar meu sono também? E a gente acaba tendo esse tipo de conversa durante as sessões para que incorporem coisas mais saudáveis, de rotina mesmo, e que dê exemplos para a nossa família como um todo, né? Que a gente pode mudar muitas coisas, desde a alimentação, dessa consideração aí da nossa saúde mental. Às vezes é um passeio na natureza, já te dá uma carga absurda. Então, essas doses de consciência do que a gente está fazendo, que a gente pode melhorar, e também harmonizando coisas que já fomos afetados, que o sistema nervoso já está pedindo ajuda. Então, vamos fazer esse ajuste e não olhar apenas, às vezes, o outro, porque a gente tem vontade de cuidar do outro, mas é igual aquela mensagem do avião, né? O avião, primeiro você põe a máscara em você, depois você vai pôr a máscara no seu filho, em quem está perto, e isso não é o que a gente vê normalmente. As pessoas, os pais estão sempre desesperados apenas pelos seus filhos e não estão vendo o quanto eles também podem ajudar se eles estiverem na sua melhor versão, que é assim que a gente fala, né? Então fica o convite dessa reflexão, eu acho que todo mundo merece, assim, de se encontrar, né, nessa fase mais saudável aí. Muito bom. Julie, você tem um recadinho final também para passar para a galera? Poxa, depois de um discurso desse é covardia, não vou falar mais nada. Então tá certo, muito obrigada, Karina, por ter primeiramente aceitado o convite de estar aqui e segundamente por ter compartilhado tanta informação bacana, tanta informação que não é tão comentada aí, né, que as pessoas não estão tão cientes, que é uma novidade, eu acredito, para muita gente, e você compartilhou isso com a gente com tanta bondade, tanta sabedoria também. Muito obrigada de coração. Ficou bem mastigadinho, né? Ficou de uma forma super legal para entender. Obrigada, amiga, pela tua Que bom. bondade em compartilhar o conteúdo aí com a gente. Sempre à disposição, meninas, adorei. E para você que está assistindo a gente, acompanhando aqui mais um vídeo do nosso canal, muito obrigada pela sua companhia. A gente espera que esse vídeo tenha sido
sido de bastante conteúdo para você, bem relevante. Espero também que você já esteja procurando aí um pouquinho mais sobre esse assunto para conhecer, para se informar e para quem sabe ser aí mais um cliente, né, mais um paciente aí da Karina, da família, da empresa dela, porque isso realmente vai fazer uma diferença grande na sua vida. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Até!